Olá, pessoal. Vamos chegando. Estamos aqui para mais uma live. Quero convidar aqui a psicóloga Carla Maio, que vai estar conosco. Vamos ver, vamos chegando. Coisa boa, Milene, o Ailton. Gente, muito bom, muito bom. Só ver se a Carla já está chegando. Hoje nós vamos falar sobre o olhar da psicologia na sexualidade infantil. Ela deve estar entrando, já já chamamos. Olá, Conselho Tutelar aqui conosco, coisa boa. Aline, quanto tempo, querida. Que bom que vocês estão chegando. Vamos ver se ela já entrou. Já entrou. Vamos chegando, pessoal. Vai ser uma noite incrível. Sarinha, minha sobrinha. Olá, Carla, tudo Olá, bom? tudo bom? Tudo certo. Queria O primeiro pessoal tá chegando. perguntar, tá chegando, queria Sim. saber de você que eu ouvi aí em Florianópolis, teve um problema, já com tantos problemas que a gente está vivendo, né? Como é que vocês estão aí? Olha, foi um susto muito grande ontem, né? Até hoje, ao meio-dia, ficamos todos sob alerta. Muitos estragos na cidade, né? No estado de uma forma geral. Tivemos algumas mortes, mas Nossa, graças a Deus, assim, os próximos, né? A gente, claro que a gente sente por todos, né? Mas meus familiares, meus amigos, as pessoas que eu conheço, assim, não soube de ninguém. Estamos todos bem e espero que não volte. Foi um susto muito grande, nunca se viu algo tão feio por aqui. é assustador, né? Muito assustador. Assustador, foi assustador. Eu fiquei apavorada. Menina, era um vento, mais de 100 quilômetros por hora, foi uma coisa horrível. Eu não conseguia fechar as janelas, puxar aquilo, sabe assim, uma coisa absurda. E Foi aquilo horrível. dá uma coisa interna, né? De um desamparo, assim, que você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? Quase você vira uma criança de novo, assim, né? Boa noite, Milene, tudo bom, querida? Milene, uma grande amiga do tempo do colégio, hoje professora da educação infantil, sempre cheia de contribuições. Boa noite para todos aí. É, coisa boa. E hoje Prazer estar nós vamos... aqui. É Obrigada verdade. pelo convite. Muito obrigada. Sempre um prazer poder falar, né? E ser convidada é sempre muito bom, assim, porque a gente pode compartilhar. E o Cores Sim, está muito nisso, assim, nessa comunidade, sabe? De poder construir junto, né? nossa, é muito bom. Quando tu aceitasse o convite, Carla, fiquei muito, muito feliz, porque eu fiz uma live semana retrasada sobre sexualidade infantil, Uhum. com o professor Leandro Antunes, que foi meu aluno, né? Hoje está iniciando na educação infantil. Foi uma live muito boa, e aí começaram a pedir mais sobre, né, falar mais sobre a sexualidade na infância, e aí tu aceitasse o meu convite, eu estou muito feliz. Eu vou então, né, dar início a essa live fazendo a apresentação. Então, psicóloga Carla Maia é especialista em desenvolvimento da criança, com mais de 20 anos de experiência, é dona, né, proprietária da Escola das Cores, no Rio de Janeiro, e com certeza tem aí uma caminhada, né, para nos orientar aqui, fazer umas trocas, né, Carla? Para quem não me É. conhece, também vou me apresentar. Sou Graziela Raup, pedagoga, psicopedagoga clínica, orientadora educacional, doutora em educação. Então, há mais de 20 anos também trabalho nessa área da sexualidade, na formação dos professores, com as crianças e adolescentes. Gente, é um trabalho muito bom, eu já falei em outras lives, por ter sido uma mãe adolescente, então investi muito nessa área, né? Na possibilidade de contribuir com outros pais, familiares, professores, profissionais que se sentem perdidos, né? De trabalhar com essa questão que deveria de ser uma coisa muito simples, porque está intrínseco, né?
conosco, então onde a gente vai, a sexualidade vai junto, e acaba não sendo desse jeito, né? E de geração em geração, né, Carla, a gente vai continuando, né, fazendo as mesmas coisas, como se fosse um círculo vicioso, né, de algo que era, e a gente continua da mesma forma. Então, esse olhar aí da psicologia vem contribuir muito conosco. Tá bom. Eu deixo a palavra contigo para que tu possas, né? Obrigada. aí, Na verdade, eu selecionei alguns pontos, exatamente porque você já tinha me dito, né, que você já tinha feito uma live sobre sexualidade infantil. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar é o acolhimento desse adulto que está com a criança, né? Os pais, os educadores, né? Existe aí realmente uma coisa de poder ajudar através de algumas informações que é o que eu anotei e que eu acho que são importantes, que eu vivo dentro do meu, né, o meu dia a dia. Eu já atuei na clínica infantil durante alguns anos, mas já há muitos anos eu estou dentro da escola. E eu acredito muito nesse olhar do desenvolvimento infantil, né? Que abraça muitos pais e também os educadores, sabe, Graziela? É muito importante que os adultos se sintam seguros. Então, quando a gente começa a entender que, por exemplo, na hora que a gente entende que a gente tem, a maioria de nós, tá? Tem uma chamada amnésia infantil, que é a gente apaga as nossas memórias do que a gente viveu, das nossas curiosidades, dos nossos desejos, entendeu? Por isso também é tão difícil. Então, pouca gente se lembra desses momentos. Então, isso é uma das coisas difíceis, né? Apesar, como você falou, né? O Freud lá, 100 anos atrás, foi um desbravador, mais de 100 anos, foi um desbravador que trouxe esse... olha, gente, a criança tem sexualidade, né? Ela tem a sexualidade infantil que não é a do adulto, né? É diferente. Ela não é assexuada, né? Não é, mas ela não é assexuada. Ela tem prazer com o corpo dela, né? E isso que você disse, assim, esses tabus, né? Eles não existem do nada. Eles existem porque a história, né, puniu, né? As pessoas foram muito punidas, castigadas. Então, elas não podiam ter prazer. Muito menos a criança. Porque a criança, a gente tem que contextualizar aqui que a criança, ela é sujeito... Né, na nossa base curricular nacional, por exemplo, né, que mudou muito recentemente. Então, você imagina isso, se para nós, adultos, para nós, mulheres, né, que eu acho mais difícil ainda, é um percurso, você imagina para a criança que muito pouco tempo recente, ela é um sujeito na sociedade. Né? Então, reconhecer nesse sujeito a sexualidade é realmente dar... Assim, são passos, né? Eu digo sempre que eu vou colocando o tijolinho ali e a gente podendo ir trazendo essas informações, assim. Porque o adulto, ele tem a criança, ela vai ficando com essa marca, né? Do não pode falar. Outro assunto também que outro dia a gente fez lá no Cores foi muito sobre a morte, né? É um outro tabu também, são os tabus, né? Como se a criança, ela não tivesse a possibilidade... Ela está fora da sociedade ainda, né? Ela não é um sujeito dentro da sociedade. Então, quando a gente coloca essa criança numa outra posição de sujeito dentro da sociedade, você já começa a entender de uma forma mais clara por que a criança tem uma sexualidade infantil, né? Porque ela é um sujeito, ela é hoje, ela não será. Então, eu acho que isso também faz muita diferença, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Carla, só contribuindo aqui, eu também já falei em outros momentos, e dentro das minhas pesquisas, né, e de outras tantas, a grande dificuldade desse trabalho, dessa aceitação da criança enquanto sujeito sexuado, está muito relacionado com a falta de entendimento dos pais, famílias, professores, profissionais, do que é sexo e sexualidade. Né? Quando você fala em sexualidade na infância, logo automaticamente já vai para a erotização,
né, a questão do órgão sexual apenas. Então, isso confunde muito, né? Então, por isso não entendem o porquê da educação sexual na infância. Por que fazer esse trabalho? Né? O que é essa sexualidade na infância, né? Então, essa falta de esclarecimento dificulta muito esse trabalho. E aí acham que a gente Mas vai estar aí falando... tem uma coisa que a gente pode falar que eu acho que também ajuda, que é o seguinte, as famílias, principalmente as famílias, né? Os educadores também, mas as famílias são, assim, o núcleo ali, né? Se os Uhum. pais, eles não constroem dentro da casa deles o diálogo e a escuta, né? Eu digo sempre isso, assim, alguém vai construir. Porque Exatamente. essa criança, ela precisa dialogar sobre o que ela sente, sobre o que ela vive. Uhum. Então, eu digo assim, para os mais fechados em relação a isso, eu falo, tome a frente antes que a criança, ou lá na frente, né, pré-adolescente, adolescente, viva uma situação e esteja exposto, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito também interessante, porque assim, ao mesmo tempo que tem-se um medo muito grande, né, de se falar sobre sexo, como se a criança não tivesse preparada, né, para ouvir a questão, responder as perguntas, não é falar sobre sexo com a criança e como a Uhum. gente fala como adulto, né? É na linguagem de cada faixa etária. Mas quando você tem esse medo e, ao mesmo tempo, você vê cada vez mais uma erotização da criança muito grande, né? A menina muito nova, toda maquiada, fazendo curso de mini, mini, não sei das Sim. quantas. Então, assim, a gente tem que entender, olha só que interessante, né? Ao mesmo tempo, você está, de alguma maneira, favorecendo, por exemplo, o mundo da pedofilia. Que Uhum. vai. Então, assim, quanto mais a gente cuidar dessa criança, quanto mais a gente estiver próximo dessa criança, quanto mais a gente puder inserir ali, né? Primeiro, o diálogo para qualquer coisa, né? Para que o seu Exatamente. filho possa saber que ali existe, dentro dessa casa, Uhum. um diálogo, né? Ali existe um processo de escuta. E aí a criança poder chegar a hora que for, assim. Então, eu acho que Sim. quando isso acontece, a gente tem uma chance muito maior da criança estar menos exposta às questões que realmente preocupam, né? E eu acho que o Sim. adulto, ele não para pensar nisso, porque eu acho que ele tem tanto medo tantas questões, aí você falou de conhecer a sexualidade, mas eu acrescentaria também nesse autoconhecimento, né? Nós precisamos nos conhecer, né? A gente precisa conhecer nossas emoções, conhecer nosso corpo, conhecer nossos desejos, né? Então, assim, isso também fica muito difícil se eu não me conheço, se eu não faço esse processo comigo, como é que eu vou fazer isso com meu filho ou com meu aluno, né? Então, eu acho que tem muito esse lugar, assim, da gente entender. Tem É pergunta aí? exatamente isso. Tem pergunta, mas aproveitando esse teu gancho aí, Carla, na semana que vem eu vou fazer uma live que vai se chamar Corpo, Sexualidade e Educação. E Legal. o terapeuta e o coach que vai ser o Ragô, ele vai falar justamente desse conhecimento de nós adultos, né? Com relação à Uhum. nossa sexualidade, ao nosso corpo, né? As nossas emoções, enfim, para que nós possamos, né, trabalhar com as crianças, com os nossos filhos, ou enfim, né, as crianças numa sala de aula. Essa é a grande dificuldade. Às vezes, eu falei em outros momentos também que é mais difícil a gente dar nome para o nosso órgão sexual, por exemplo, pênis e vulva, né, dar apelidos, do que falar essas duas vogais, né? Essas duas sílabas, né? Pênis e vulva. É mais fácil inventar mil histórias para contar, por exemplo, como é que nascem os bebês, do que Uhum. contar realmente como ela acontece, né? Então a gente precisa se autoconhecer para poder realmente estar com essa vontade ou essa, como é que é, segurança, porque Isso. diante da nossa construção, né, Carla, nós fomos criados dessa forma, né, construídos dessa forma socialmente, onde a sexualidade não se falava. Então, se a gente não rompe com isso, né, e abre esse diálogo, como tu estás colocando, né, essa necessidade, porque nós precisamos construir isso.
Porque se os nossos filhos, nossos alunos não tiver conosco, com quem que eles vão ter, né? Exatamente. Uma das perguntas que colocaram aqui agora, eu só não peguei o nome de quem falou, mas ela está pedindo como falar com as crianças, né? Como falar, que oportunidade. Então, vou deixar para ti, mas a gente pode ir trocando. Sim, primeiro que, continuando esse gancho, né, do diálogo da construção na casa, se você tem esse diálogo de falar, enfim, da vida, né, do cotidiano ali, do dia a dia, quando as coisas começam a atravessar das emoções, as crianças começam a perguntar. Então, depende da idade da criança. Mas eu acho que uma coisa que é sempre muito interessante é você dizer, olha só, meu filho ou minha filha, né? Eu tô aqui e sempre que você quiser conversar comigo, sempre que você quiser me perguntar alguma coisa, eu tô aqui. Isso é uma coisa. A outra coisa é também contar sobre altos conhecimentos, né? É poder falar, você não sabe, hoje, uma pessoa no meu trabalho me irritou e eu senti uma raiva. E aí, nossa, foi tão difícil, porque eu não posso gritar com ela, né? Eu não posso bater nela, mas eu fiquei com muita vontade de fazer isso, né? Então, assim, esse lugar do desejo também, né? Do prazer, da criança poder... você vê que a criança está ali conhecendo o seu corpo. Às vezes tem crianças que vão se masturbar, muitas crianças, né? O menino usa mais a mão, mas a menina, ela pressiona mais a perna, né? Então, assim, esse lugar de você poder também acolher, né? Não às vezes, você não precisa falar alguma coisa. A não ser que a criança esteja se masturbando no meio da rua, no meio de um restaurante, você vai ensinar a ele entre o que é o privado e o que é o público. Olha só, esse tipo de coisa que você está sentindo aí no seu corpo não tem problema nenhum. Mas você vai fazer isso na sua casa, no seu quarto, enfim, num lugar privado, né? E por aí vai. Então, eu gosto muito que a criança pergunte e como a gente vai responder. Agora, assim, nunca sentar com a criança de uma maneira formal para falar, sabe? Ela não dá conta disso. Porque a criança pequena, principalmente, né? Que é a criança que eu tenho mais especialidade, que é a criança de 0 a 5, 6 anos, ela tá ali vivendo a experiência do momento. Então, se você cai de paraquedas um assunto do nada, para ela, aquilo não tem contexto. Então, fica difícil dela poder até dialogar com você. Às vezes tem pais que falam assim, mas meu filho não conversa comigo. Meu filho não traz esse tipo de assunto comigo, né? Então, é porque, de repente, para ele não tá com questão, sabe? A gente também não precisa ter que fazer. Eu acho que o grande ponto é você estar disponível à escuta. Ele realmente, né? Quando ele te perguntar, ele poder conversar com você. Carla, só que daí nós temos uma outra questão quando nós não falamos, né? Que é a questão da vulnerabilidade, né, do nosso filho. Por exemplo, ele não pergunta, ele não está com dúvidas, ele não está com questões. Pode também, aí o teu olhar da psicologia, né, ele está envergonhado, ser tímido e não perguntar? Pode o pai introduzir de uma forma através de um desenho, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com criança, até com adolescente, oportunizar momentos. Né? Seja através de um filminho na TV, um desenho, uma propaganda, uma cena na rua, qualquer coisa, um livro de história que tu vai contar. Num cotidiano. Né? Só que eu acho importante abordar o assunto de acordo com cada idade, né, com referência aos cuidados com o corpo, né, pensando aí numa violência, né, sexual na infância. A gente tem várias questões que a gente precisa prevenir, né, os nossos filhos, nossos alunos. E tu tocasse num assunto muito importante, até na última live ficou um pouco a desejar em função do tempo que estava acabando, né, e se tocou na questão da masturbação infantil. Eu, né, como faço parte do grupo da UDESC aqui, nós utilizamos, né, tem várias vertentes, mas assim, nós utilizamos a manipulação dos órgãos genitais, como é para criança, né, que é a mesma coisa da masturbação infantil.
Então, essa intencionalidade, né, erotizada, não existe na infância, né? Eu acho que talvez, né, deixar claro essa questão para os pais, para quem estiver nos ouvindo aqui, né, Ótimo. familiares, que esse momento é um momento prazeroso, né? O quanto é importante fazer com que as crianças saibam, puxa, que bacana, isso é bom, né? Aquele sentimento de fazer uma cocegazinha e dizer assim, puxa, é um sentimento gostoso, estou me sentindo bem. E bem como tu falaste, né? Entre o privado e o público, né? E mostrar para eles, olhem só, eu costumo fazer assim, sabe? Olhem só, tem alguém aqui fazendo isso? Exatamente, Tem, né? exatamente. Você tá na rua, você. Então, isso é uma coisa que você fazer no seu cantinho, né? No seu quarto, no banheirinho. É uma região íntima, né? Que precisa de cuidado, não pode estar com a mão suja. E assim você orienta, mas sempre deixando, né, que é E sem o prazeroso, que é peso gostoso. da moralidade, né, É isso Graziela? mesmo. Sem o É, peso da moralidade. Porque, assim, quando eu tô falando da masturbação, é a mesma coisa quando uma criança, assim, ela descobre o prazer, por exemplo, de comer, né? A criança, a gente, quando lá atrás, quando, né, é o primeiro sim, lugar erotizado, por exemplo, né? Mas ninguém fica, sim, ó, porque a boca é um lugar erotizado, né? Então, sim, assim, esse é nesse sentido, assim, a criança, ela vai viver isso nessa descoberta do corpo, desses prazeres, assim. E voltando à questão do menino que de repente está tímido e não está conseguindo perguntar, sim. de novo, existe uma coisa que eu gosto muito sempre, no meu trabalho, eu gosto de olhar a criança como um todo, assim. Então, como é essa criança como um todo? Ela é mais fechada? Ela não pergunta sobre outras coisas, né? Porque uma criança, Uhum. a não ser que ela tenha passado por um trauma, a não ser que aí ela realmente ela pode ser uma criança aberta e aí ela pode ter dificuldades, né? É, Isso. mas eu evito um pouco, eu, pelo menos assim, né? Eu, Carla, eu evito um pouco de trazer uma coisa da violência sexual para criança pequena. Eu trabalho com crianças muito pequenas, né? Aí você está Uhum. falando, de repente, de uma criança de 7, 8 anos, que você já consegue orientar mais, né? Mas eu estou falando de uma criança de 3, 4 anos, né? Eu acredito muito, muito mais nessa proteção da criança. Desses adultos que estão em volta, eles têm o dever de proteger as crianças. E não expor a elas adultos que você não conhece, ambiente. Você não pode soltar o seu filho em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Existe uma coisa que é realmente cuidados. Você tem que entender, você como adulto, você tem que entender onde está o perigo, né? Então, assim, eu não posso jogar essa responsabilidade para as mãos de uma criança, de dizer, olha só, cuidado, hein? Porque pode ter a violência sexual aqui, pode vir um adulto que vai te manipular, que vai mexer, você não deixa. Aí eu já vi isso. Sabe o que acontece quando isso vem nesse tom de medo, né? Porque o medo, gente, ele não ensina nada a ninguém. O medo é uma coisa que você se fecha, não aprende a experiência porque você não vive a experiência. O medo ele tensiona de um Uhum. jeito que você não vive. Então a criança e aí você não pensa sobre, você não relativiza, você não faz pensamento crítico. Então eu já vi crianças, por exemplo, que você toca nela, ela fala não me toca, porque ela não consegue entender o que é não deixe ninguém te tocar, né? Eu já tive experiências assim, tanto na escola quanto em consultório. Então, existia assim, uma rigidez muito grande, né? Então, eu acho que não é nem o 8 nem o 80. Quando a gente está falando de uma criança Sim. pequena, a gente está construindo aí, por exemplo, quando eu digo para essa criança, né? Vai no colo do seu tio, né? Vai brincar com fulano. Eu digo a ele, o mundo é seguro com essas pessoas. É claro que a gente não tem como garantir 100%, né? Mas a gente precisa minimamente entender aonde está, quem são essas pessoas aqui, né? Eu não posso chegar numa festa, por exemplo, às vezes eu vejo isso, já vi muito, meu filho hoje tem 21 anos, então não vou mais, não tem mais esse convívio tanto com criança pequena, né, no meu mundo, né, mais pessoal,
Mas, assim, quantas vezes eu já não vi festa de adulto, por exemplo, tá? Ninguém tá violentando criança no sentido literal, mas festa de adulto, as crianças dentro da festa, as pessoas bebendo, fumando, falando sobre mil coisas ali que são de adulto e a criança não vai dormir, né? Então, assim, eu sou da opinião que tem uma hora que são os limites também que eu trouxe, assim. Tem uma hora que a criança não faz parte daquele lugar. Ela não deve estar numa festa onde os adultos estão livremente conversando, né? Onde estão falando sobre sexo, sobre problemas, sobre morte, sobre, enfim, piadas, sobre várias coisas aí que são do mundo do adulto, que a Sim. criança não dá conta. Da mesma maneira, por exemplo, eu pergunto sempre para os pais, o que você convida a criança quando você coloca ela na sua cama, quando você dá um beijo na boca dela, né? Assim, esses são lugares que, para mim, esse lugar é muito mais de proteção. Quando eu ensino a criança, na verdade, aonde estão os enquadres desses limites, assim. Porque a cama dos pais é o lugar, né, do sexo, é o lugar. O beijo é o lugar que os pais se beijam. O pai não sai beijando na boca outras mulheres na frente da criança, né? Então, assim, a criança vê a mãe ou o pai beijar na boca dela, beijar na boca da mãe. E não beijar mais ninguém. E aí a gente não pode esquecer que exatamente a criança tem a sexualidade dela, ela tem os desejos, ela tem a sedução, a menina muito com o pai, o menino muito com a mãe, né? Muito na fase edípica, que eu, enfim, leio, estudo um pouco mais essa questão pela psicanálise. E aí, a criança saiu e aí um dia quis beijar minha boca. Da onde tirou isso? Aí eu virei pra mãe e perguntei, mas você não beija ele na boca, gente? Aí ela, Carla, não tinha pensado nisso. É verdade, porque ela nunca fez por maldade. Ela não estava com essa. Óbvio que ela não tinha essa intenção. Mas a leitura da criança no mundo. Então, eu acho muito importante a gente ir trazendo essas coisas, sabe? Porque a criança pequena, ela vai tendo um olhar diferente ainda da criança que já tem essa leitura de um mundo mais estruturado, né? A criança pequena, ela é muito corpo, ela vai muito para o nosso corpo, enfim, ela quer o abraço, né? Ela quer o colo, ela é muito carinhosa, né? Principalmente a gente que é latino, né? Enfim, tem países que nem pode fazer isso, né? O professor, por exemplo, não pode abraçar a criança, tem várias restrições, mas no nosso país a gente é muito carinhoso. Então, assim, em quais lugares, né, você diz para o seu filho que é seguro? Porque é isso que ele vai aprender, né? Também. Isso me preocupa, por um lado, porque, assim, a orientação do toque, né? Enquanto nós vamos falar aí dos mais pequenos, como também, né, da criança ali dos 5 aos 10 anos, 12 anos, mas os mais pequenos, que é essa tua fala, né? Da preocupação de estar alertando para uma violência sexual, dele achar de não poder se tocar depois, né? De ser tocado depois. Obviamente, o meu entendimento é que você não vai falar para essa criança sobre violência, né? Essa menor, as crianças mais pequenas. Mas falar da importância do toque, quem pode tocar das partes, entende? Eu entendo a tua fala, mas por um outro lado, fico aqui me questionando, né? Como é que a gente vai orientar essa criança, né? Então, eu penso, né, na questão do carinho, do toque, a mamãe, o papai falando ali com essa criança menor, da importância dela saber quem é que pode tocar ali, né? E quando tu falas assim, é responsabilidade do adulto? Sim, é responsabilidade do adulto, porém, a questão da violência sexual, ela se dá com quem? Com os próximos, né? Com os familiares, né? Eu lembro de um caso de uma criança no colégio, já fui professora, né, de educação infantil, a gente vai passando, vai professora de educação infantil, e a professora saiu de licença e avisou
a outra professora e disse, olha, aquela criança está sob acompanhamento, não é porque a gente está sob suspeita dela estar sendo violentada. Isso uma professora me contando. Só que não é para falar para os pais, nem para a mãe, nem para o padrasto. Oi, meu Deus. Padrasto. Deu aqui. Padrasto. Ou eu não vou falar mais. E aí, o que essa professora fez? Falou. O que ele fez? O que eles fizeram, esse casal? Tiraram a criança da escola e nunca mais, né, conseguiram localizar para qual escola que essa criança tinha ido. Isso já faz alguns anos. Então, assim, como é que a gente faz? Parece assim que nós, enquanto, né, profissionais da área, ficamos um tanto com as mãos atadas. Por um lado, para não alertar a criança e não prejudicar, né, nesse contexto que tu acabaste de falar. Por um outro lado, são essas pessoas próximas que são os abusadores, né? Porque, na verdade, de novo, somos nós que vamos proteger as crianças. Porque se eu trabalho com educação, né, eu preciso, como você traz aqui, compreender todo uma competência para eu poder identificar, inclusive denunciar para o conselho tutelar, se for o caso, né? A escola é um lugar que tem a responsabilidade de fazer essa avaliação. Uhum. Então, assim, isso eu estou dizendo o que é o certo. Eu não estou dizendo que é o que acontece, né? Mas, assim, qual seria o certo? A criança pequena não precisar se preocupar de verdade com o mundo que vai atacar ela. Ela tem que se sentir protegida. O ideal, por exemplo, eu vou sair com a criança na rua, tá? Vou dar um outro exemplo que não é da sexualidade. Vamos lá. A rua é perigosa, né? Eu tenho que dar a mão para a criança. Não adianta eu ficar dizendo para a criança, olha, eu vou largar a sua mão, mas você não pode correr. Porque se você correr, você vai ser atropelado. Ela não tem condição cognitiva de dar conta do que eu estou falando. Ela não consegue se proteger ainda. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu preciso dar a mão. Ah, mas ela fez uma mega pirraça, e aí eu soltei a mão dela, e aí ela foi atropelada. Né? É sua responsabilidade. Eu tô com uma criança pequena na rua, eu tenho que dar a mão para a criança. Eu não posso soltar a mão dessa criança numa rua, né? Não posso. Simplesmente não posso, né? Então, essa questão da violência sexual, a criança não dá conta. Não adianta. E assim, por exemplo, quando você fala, quem que vai tocar nela? Olha só como é complexo. A criança vai no banheiro. Criança desfraudou, vai no banheiro. Até uma determinada idade, até mais tarde, 5 anos, a gente está ajudando a criança a se limpar. Então, assim, como assim não toca, né? Ah, na escola então pode tocar, não sei aonde pode tocar, mas aí ela tá na casa de um amiguinho, o pai do amiguinho entra no banheiro para limpar ele. E aí? Sabe, o Winnicott, né, que é um psicanalista que eu gosto muito de estudar, ele vai dizer muito uma coisa assim, os pais, eles precisam ser esse superego, esse sujeito que cuida, para que a criança possa construir esse ego mais fortalecido. Porque se a criança ela fica preocupada o tempo todo com o externo, né, em se proteger, que acontece, né, tá cheio de gente aí, adulto, que não conta com ninguém. Tô falando emocionalmente, tá? Tô falando emocionalmente. Tem várias pessoas em volta, mas estão sozinhas, né? Então, e cresceram, foram crianças que não tiveram essa proteção. Que os pais diziam assim, olha, se vira. E aí eu tô falando e isso acaba pegando tudo, assim, você tá com fome? Então vai lá e faz a sua comida. Isso tem uma idade, né, para você fazer. É claro que eu vou contando para a criança, né, sobre essa questão da masturbação. Você faz, quando você sentir prazer, você já vai contando para ela desse jeito, né? Não, agora você não vai ficar aqui dentro da festa. Por quê? Porque aqui é um espaço de adulto, né? Você começa a dizer para ela que existem lugares que ela pode estar e lugares que ela não pode estar. Que ela tem que andar na rua de mão dada e quando ela crescer um pouco, eu vou ensinar ela a andar na rua
já do meu lado, sem a sim. mão. E assim, A até ela poder questão, sair e atravessar a rua sozinha, né? a questão, Carla, por exemplo, eu tenho uma criança, né, que foi passar, criança tem 5 anos e foi para casa da amiguinha. Mas essa é uma história também é muito antiga, né? E mais tarde ela foi contar para os pais que o pai dessa amiguinha Uhum. meio que se aproveitou da situação ali, né? Então é complicado. Mas a É criança não complicado. consegue se proteger. Porque o adulto, ele é uma covardia tão grande. Porque, assim, é isso que eu tô falando. Não adianta você dizer para a criança como que ela deve se proteger, uma criança de 3, 4, 5 anos. Porque se o adulto quiser se aproveitar de uma situação como essa, né, não vai ter, não vai ter como a criança se defender. Sim. Conseguir É sacar. não na defesa, mas no contar, entendeu? Talvez o diálogo aí entraria no contar, né? Quem Mas, tocou, né? mas olha só, Fulaninho tocou. mas elas contam, eu acho que elas contam. Se você tiver. Porque assim, não é uma coisa natural, porque ela não vive isso na casa dela. Sim. O pai dela, quando deita com ela, ou a mãe dela, enfim, a estrutura familiar que ela tiver, não fica tocando na vagina dela. Uhum. Não fica alisando ela desse jeito. Então ela compreende que aquilo ali, de alguma maneira, não tá legal. E aí ela vai contar para você, pai e mãe. Até de uma maneira, assim, isso que eu tô falando, se esse contexto familiar que a criança vive tiver bem aberto ao diálogo e à escuta, essa criança vai chegar em casa e vai dizer assim: mamãe, o pai da fulaninha fez uma coisa tão esquisita, ele ficou deitado lá e mexendo, né, na minha vagina, sei lá como é que a criança vai chamar. E aí a mãe vai. Por quê? Porque isso não está dentro do dia a dia do cotidiano dessa criança. Aí a Agora, se importância é do uma criança diálogo, né? Nessa abusada, relação. ela vai ter mais. Enfim, é o trauma em cima do trauma, né? Mas ela Uhum. já não consegue entender tão bem, ela só vai entender mais velha realmente que aquilo tudo foi um trauma, né? Então, eu Sim. acho que por aí é um lugar que a gente pode estar construindo, né? É por conta disso, assim, eu acho que tem muito esse lugar da família, sabe? Que os pais precisam entender o quanto eles são poderosos, assim, Uhum. com seu afeto. E, e não tem uma receita, né, Carla? Não existe, né? Não Não existe uma existe. receita. Eu acho que é aquilo que nós já colocamos ali, tu bem colocaste, eu tenho colocado sempre, que é estabelecer esse diálogo, né? Essa escuta, né? Perceber o que a nossa criança está nos trazendo, oportunizar os momentos, né? Para fazer essa troca e trazer alguma coisa a mais, responder de acordo com o que ela pergunta, devolver a pergunta, né? Para saber o que ela já sabe. Aí deixa eu só dizer uma coisa, eu não estou sabendo que horas são e eu vou precisar que alguém me avise do horário, Eu vejo aqui para você. São tá? 19h38. Para que a gente possa encerrar um pouquinho antes para salvar, né? Tá. Então, eu acho que é interessante. Agora, também seria interessante, não sei se como é que tá aí, como é que tu programaste, mas eu queria saber, ela está colocando assim, o papel da escola é importante quando acontece dentro da casa dela. Sim, total. A escola é um órgão competente para poder, inclusive, fazer uma denúncia. Sim. Ela tem esse dever Uhum. de E cuidar tá, dessas crianças nessa instância também, né? Maus exatamente. tratos também. E tem a questão, eu também tive uma aluna, essa foi minha aluna mesmo, também há muitos anos atrás, que ela ficava roçando, né, a vulva ali, a vagina, no trepa-trepa. Então, Uhum. por trás dessa questão, né, da masturbação, da manipulação dos órgãos sexuais, do órgão sexual, tem toda uma questão por trás e muitas vezes os profissionais não se dão conta e nem os pais, né? Sim, Porque o que pode ter por trás disso? É isso que eu sim. coloco sempre para os profissionais. O que pode ter por trás disso? É uma criança
que deixa de brincar e comer para ficar roçando o seu órgão, né, sexual no trepa-trepa. Alguma coisa não tá legal aí, Então, eu acho que né? a gente, como educadora, a gente precisa estar atento, né? Assim, por exemplo, pode ser por uma ansiedade, pode ser porque esteja acontecendo alguma coisa. Então, você tem que estar atento ao desenho que a criança fez, a maneira como ela Uhum, se relaciona com as outras crianças, a maneira como ela se relaciona. Ela vai te dar pista. Se você estiver uhum, atento às crianças, a ter esse olhar, né? Para além de passar conteúdos na escola, né, que para mim a escola é muito mais que isso, muito mais. muito mais, e o conteúdo na educação infantil para mim é muito mais, não existe esse conteúdo formal, né? Eu não acredito nele. Mas essa questão, por exemplo, da criança é prestar atenção no desenho, na maneira como ela se relaciona com certos materiais, né? Porque, assim, essa questão da masturbação também, às vezes, é uma criança que está muito ansiosa. Então, você vê que ela se masturba, aí ela come pra caramba, aí ela fala Uhum, muito, né? Então, você vê que ela está ansiosa. Agora, onde está a questão da ansiedade dela é chamar a família, né? Conversar, uhum, perguntar como é que tá, né? Entender um pouquinho, porque, assim, o psicopata, por exemplo, ele é enfim, uma patologia, né? Sei lá como é que. Não sei hoje como é que estamos com a psicopatia aí dentro do CID-10, CID-11, mas ele tem uma personalidade muito sedutora, ele sabe falar. Ele vai chegar na escola, ele vai ser aquele pai, assim, aquela mãe ou aquela mãe, que você vai falar, meu Deus, que pessoa maravilhosa, ele te seduz, ele não te dá essa pista, né? Às vezes aquele que é. Porque aquele que tá na cara é o mais fácil, né? Esse aí, ou que acontece uma situação mais esdrúxula, assim, né? Mais bizarra, você consegue pegar. Eu acho mais difícil essa sutileza, sabe? É você ver que ali a criança tá vivendo algum sofrimento e poder uhum. tentar penetrar, não de uma maneira agressiva ou se colocar nesse lugar, eu sou a dona da verdade, ou eu posso te denunciar para o conselho tutelar. É exatamente poder também construir um diálogo com ele, né? Para poder Uhum, compreender, porque quando a gente tem a família perto, e eu não acredito em educação, eu não acredito em nada com criança sem a família. Eu acho que a família tem uhum. que estar sempre nessa Excelente. construção, né? Então, Sim. esse processo de educar uma criança, eu preciso conversar com os pais. No Cores, por exemplo, eu chamo os pais e às vezes eles falam assim, mas está acontecendo alguma coisa? Eu falo, não, eu só quero conversar com você. Quero Uhum. saber como é que estão as coisas. Então, aí os pais vão, ao longo dos anos, eles vão... Ao quando eles falam, Carlos, pode conversar um pouquinho comigo? Vamos trocar uma ideia, assim? Vamos trocar um papo, né? Porque existe essa relação, esse vínculo também. Então, não dá para Uhum. chamar os pais só no dia que a criança apresenta uma questão. Porque aí você está Eu muito distante acredito, deles, né? eu acredito justamente nisso. O trabalho da educação sexual, essa inserção na escola, ela tem que partir com a família. Então, assim, o projeto político-pedagógico, ele já tem que estar desenvolvido juntamente com a família. Colocando a família a par. E, assim, muitas vezes eles não sabem, nós vamos falar de sexualidade infantil, o que está por trás disso, né? E a gente daí vai trabalhar as relações, a gente vai trabalhar a diversidade, né? Os diferentes, o respeito, né? A essas diferenças, as Sim, questões de gênero, que também é uma questão bem preocupante, né? Aquela coisa onde muitos profissionais ainda isso é de menina, isso é de menino, então assim, algo que a gente tem que oportunizar, né, os mesmos direitos e deveres para ambos. Então não tem futebol só para menina, para menino, né, e vice-versa. mas A você questão sabe da que boneca, isso a gente tem que batalhar muito mesmo, porque muito. na história, eu acho que na época de Getúlio Vargas, saiu um manual sexual para meninos e meninas, tá? Por quê? Porque as meninas iam casar e, enfim, elas estavam com pânico do que ia acontecer, esse desconhecer, né? Também esse desconhecimento, uma coisa tão distante que, enfim, lá atrás, né? E aí, a cartilha dos meninos era
com foto, com genitália, com tudo. A das meninas não tinha nada. As mulheres só podiam ver a cartilha dos meninos quando estavam para se casar. Então você vê que essas coisas, quando o pai diz assim, né? Ah, meu filho tá ali, meu filho, segura a sua, não sei o quê, segura suas filhas, porque o meu filho tá solto. Segura suas cabras que meu bode está solto, né? Exatamente. Isso vem de toda uma história. Então a gente tem que ser muito sério nisso e não achar graça, né? E poder realmente interditar como educadores, assim. Quando eu escuto isso, eu fico com uma cara bem fechada e converso com o pai. Eu falo, gente, o mundo já mudou e é muito importante que você comece a repensar isso. Então, Sim. eu acho assim, que aí o pai olha para mim. Mas esse é o meu papel também, né? O meu papel não é ser Uhum. amiga dos pais, é ser alguém Sim. porto seguro que ele possa contar também nesse lugar como sociedade. Uhum. Então, essa questão do Uhum. gênero, né? Do menino não poder brincar com a boneca, ainda temos, né? Como se isso fosse levar alguma coisa. Do menino querer colocar um Sim. vestido, né? Tudo isso, na verdade, eu acho que é muito mais importante discutir dentro da escola, né? Com os pais, porque você vai desmistificando e aí você vai criando diálogo e aí isso vai fluindo, né? Uhum. Muito mais do que a gente ir lá para uma ponta. Então, eu acho que tem esse lugar muito da construção do dia a dia Uhum. e quebra de tabu, né? Tirar a moralidade, tirar esse lugar de como se você fizesse alguma coisa que lá na frente fosse levar a criança a uma escolha sexual, né? Eu acho isso muito Uhum. importante. Assim, a escolha Uhum. sexual é uma escolha sexual, né? Já está por mais do que dito Na por lei. verdade, não existe, né? A Mas, escolha, né? A opção, né? Não se mas trata, né, de uma escolha, de uma opção, né? Isso é uma orientação, né? Então, a gente consegue fazer com que, quer dizer, eu acho que o nosso papel é fazer com que os pais, as famílias, né, consigam compreender que não vai ser brincando de boneco ou a menina jogando isso futebol ou trocando, né, a roupa, vestidinho, porque tudo isso foi construído, né? Alguém disse que o menino tem que ser assim, alguém disse que a menina tem que ser, né, perninhas cruzadas e muito bem, né? Se sentou diferente, é já, aquela coisa, né? né? Se o pai Tá vê com o ar. menino contra o menino de mão dada, ele não gosta muito. Mas se vê a Sim. menina de mão dada com a menina, tudo bem, são amigas, né? Uhum, Então, uhum, assim, eu acho que trazer essa discussão, uma coisa que a gente faz, que eu acho que é legal, é assim, por exemplo, chama os pais para uma conversa, passa um filme e pega trechos daquele filme, de coisas interessantes, né? Eu digo sempre isso, sim. assim, a gente tem que fazer bons convites para os pais, senão fica um saco. Ah, eu vou lá para falar sobre educação sexual, né? E ele até fica apavorado, porque ele mesmo, às vezes, Uhum. ele não sabe lidar com isso, né? Sim, Então, sim. poder entender também e acolher os pais, né? Eu acho que isso é muito importante. E fazer com que eles reflitam, né, e se coloquem naquele lugar, né, da sua infância, da sua adolescência, né, da sua juventude. Como é que foi? Quem falou? Quais foram as situações que aconteceram que eles se viram desprovidos ali, né, de algum apoio, né, alguma Sim, necessidade? Acho que a gente tem que se reportar aqueles momentos, né? Se muito tivesse feito importante. diferente, como que seria? Né? No meu caso, perdi a minha mãe cedo, aos 13 anos, né? Meu pai ficou sozinho com três filhos, criança, pré-adolescente, então foi bem difícil, não tinha esse contato. Então, tive meu primeiro filho aos 17 anos, aos 19 tive o segundo, então, assim, né, te Sim. falta, assim, um respaldo, puxa vida, mas eu tô falando lá, né, eu já tenho um filho com 32 e o outro vai fazer 30, então já passou lá Eita! muito tempo, já passou muito, né, Já então, teve uma acho que experiência aí, né? Eu nossa, sempre falo isso, assim, quais são as marcas, né? Você tem que entender que as crianças vão levar marcas. Então, a uhum, gente precisa cuidar dessa infância. Eu gosto, assim,
Eu realmente amo o que eu faço, assim, e acredito nesse lugar, né? Porque, de verdade, eu acredito que você tem como dar condições para uma geração de ter uma qualidade de vida, de alimentação, de orientação sexual, né? Dessa coisa da orientação sexual, não, desse cuidado da sexualidade, né? Que é o cuidado com o sujeito, né? Com respeito, com o diálogo, com a escuta, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que tem esse lugar de colocar a criança. E lembrando aqui aquilo que eu falei lá no início, que é a amnésia infantil, né? Às vezes o adulto, ele tem essa amnésia e ele fica só na memória do adulto e aí é como se ele não se reconectasse, né? Mas na medida que ele puder conversar sobre isso com a escola, com amigos, com a família também, ele vai se sentir também mais próximo para estar próximo do filho, né? Faltam 10 minutos agora. Como é que você quer fazer? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha por aqui. Eu acho que a gente já foi respondendo, né? Uhum. Eu acho que a gente pode mais uns 5 minutinhos, né? Se alguém tiver alguma pergunta para colocar. Também já quero aproveitar que meu próximo vídeo vai ser sobre crianças transgêneros, uma das perguntas que estão chegando, né? Fiz um agora recentemente, como nascem os bebês, né? Se menino brinca de boneca, vai ter um aí, por que que o meu pipi é maior, por que que o pipi do meu pai é maior do que o meu, né? E assim vai, são questões que muitas vezes não se sabe como colocar. Eu lembro também há muitos anos atrás, quando o meu filho, acho que ele devia ter uns 7 anos, e perguntou como é que se colocava a camisinha. Só que eu não era dessa área, né? Então eu enrolei, mas eu disse assim, não, mas a mãe vai ver como é que se coloca. A mãe vai ver e depois vou te contar. Então acho que isso também é interessante, sabe, Carla? Porque de acordo com a nossa construção de não se falar, né, de determinados assuntos muito voltados na área da sexualidade, é que nós, enquanto pais e profissionais, que a gente entenda também, poxa, eu não sou obrigada a saber tudo, né? Claro! Mas eu parto do princípio que nós, né, essas pessoas responsáveis para essas crianças, somos centros credíveis de informação. Então, assim, eu posso não saber naquele momento, mas eu vou buscar, né? Eu vou buscar uma alternativa, vou buscar um livrinho, vou buscar alguém que saiba, eu vou pesquisar E e vai vou dar essa buscar, às resposta. vezes vai poder também organizar, né, na sua cabeça, assim, um pouco, porque aquilo ali mobilizou você, aquela pergunta, né? E acho também esse espaço que você abre aqui muito importante, assim, porque as crianças vão ter pais que estão aqui, por exemplo, numa live, ou educadores que estão aqui, que estão podendo fazer reflexões, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. E acho que Olha, imagina. é isso. Foi um prazer aí estar aqui com você. Foi muito bom e poder falar. Eu, na verdade, eu acho que essas anotações que eu fiz eu falei todas aqui, que são as que eu queria trazer realmente, que eu acho que são muito importantes quando a gente fala de sexualidade infantil, né? Porque, enfim, trazer teoria da sexualidade infantil, o que que Freud falou, o que que eu acho que para os pais isso tem que chegar muitas vezes né? Como a gente vai lidar com essa situação e Sim. ajudá-los Na a... live passada, o professor Leandro Antunes abordou um pouquinho das fases ali, que é mais para conhecimento, né? Mas Sim, realmente é isso, é no dia a dia, quais situações, como tu colocaste, né? Então, assim, foi um prazer muito grande estar contigo, Carla. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Com certeza nós estamos, né, contribuindo com muitos pais, muitas famílias, profissionais, porque realmente é um tema ainda que requer, né, uma intencionalidade muito forte, porque nós precisamos realmente continuar, não desistir, né? sim. Resiliência sempre E que para tenha cada continuar. vez mais profissionais que possam estar em áreas de competência dentro da educação, né? Porque Sim, que possam estudar outros assuntos que não só da pedagogia em si, né? Mas sim. que do desenvolvimento, da antropologia, da sociologia, né? Outras Uhum. áreas que complementam para que no dia a dia a gente possa ter cada vez mais esse suporte aí
na educação, que é, para mim, a base de tudo, né? Quiçá que nós possamos, eu também já falei isso em outro momento, né? Eu sou egressa da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, do qual já há mais de 20 anos atrás tinha a disciplina de Educação e Sexualidade. Então, assim, como disciplina obrigatória no curso de pedagogia. Quiçá nós tivéssemos, né, na sociologia, em várias outras licenciaturas e graduações, quando nós tivéssemos profissionais capacitados minimamente para entender, né, esse universo, que nós possamos ter uma sociedade diferente. Porque se a universidade não fala, se a gente não forma profissionais capacitados, se a gente não tem pais, né, que falam, que abordam sobre o tema, como é que a gente vai ter uma sociedade diferente aí, né? E aí a gente precisa mudar, porque são N os motivos para A se gente tem construir que uma sociedade melhor. exatamente, uma sociedade que eu acredito muito nessa. E a gente está vivendo esse momento, né? Muito forte. Eu acho que o coronavírus Sim, trouxe um lugar muito da gente repensar valores, né? Do que realmente a gente quer para a nossa vida, sim, como que a gente quer criar os nossos filhos. Eu acho que tem sido assim, um momento também muito bacana e muito duro, mas muito muito. importante também para a gente repensar. Acho que a educação está sendo chacoalhada aí, né? Muitos muros caíram e o que a gente vai fazer com isso agora daqui para frente? Eu acho que entra aí uma dessas questões, enfim, muitas É outras. verdade. Nós vamos encerrar. Obrigada, Quero agradecer ao público, né, aqui presente muito conosco. obrigada. Foi um Quem prazer. não pôde vai assistir num outro momento. Obrigada, Carla, mais uma vez. Foi um prazer estar com você. Meu Um também, grande querida. Um beijo. beijo enorme para todos e uma ótima noite. Beijo. Boa noite a todos.